Então você não pode ter medo, cara. Sabe? Vai empreender, perde o medo. Sim. Né? Calcula os riscos, sim, mas não entra com medo no negócio. Se não der certo, eu vou para isso. Não, se não der, eu faço isso. Não. Esquece o plano B de momento e foca no seu plano A ali para você fazer dar certo. Né? Eu, cara, dormia e acordava pensando no negócio. Falava com Deus todo dia. Falava, ó, Deus, abençoa, sabe? Eu sempre falo, cara, nós somos administradores do que Deus nos dá. Porque daqui um pouco a gente vai embora, vai ficar para os filhos continuam, né? Mas eu falo assim, já que a gente está nessa função, vamos conversar com Deus, já que Ele é o cara que direciona. E eu tive muito direcionamento de Deus, o Thiago, a nossa família toda, né? A gente sempre conversava muito. E isso daí nos encoraja muito mais. Porque quando você sabe que tem um cara lá que está olhando por você, você vai e tem a certeza, a fé de que vai dar certo, né? Muito bem, meus queridos, estamos iniciando mais um CNPJ Cast. Hoje a gente está no episódio de número 5. Ó, passando, hein? Nossa, rápido, né? Firmes. Eu sou o Somália, host desse programa, e sempre acompanhado da minha maravilhosa esposa, Carol Rix. Meu bem. Host do programa também. Isso aí. A gente quer primeiro pedir para vocês ativarem o sininho da notificação, para quem ainda não notificou. Segue, aperta o botão lá, seguir no canal. Compartilha os episódios, porque isso ajuda a gente a levar essas mensagens para um número maior de pessoas possível. E queremos agradecer os nossos parceiros, Estácio de Campo Grande Universidade e o Bia Live estúdio de beleza de nossa propriedade, que tem a pegada de uma beleza mais natural, evidenciar aquilo que a mulher traz dentro de si. E é isso, hoje o nosso convidado é o... Marcelão, aqui é o brabo do Marcelão, Marcelo Iqueda, o homem dos CNPJs. Marcelão, sim. Obrigado, cara, por ter aceitado o convite de estar aqui com a gente. Puta, bom demais a gente ter essa resenha aqui hoje. Somália, eu que agradeço, meu irmão, de poder estar aqui. Fico feliz porque esse relacionamento nosso começou de uma conversa falando de empreendedorismo e planejamento de futuro aí, né? E obrigado, Carol, também pelo convite, o prazer estar conhecendo. E vamos falar sobre CNPJ hoje aí, né? Bora, muito. O cara tem CNPJ, hein? Maravilha! Marcelo, conta pra gente um pouco da sua história, como que você começou com essa pegada de empreender? Desde guri, como é que foi? Somália, cara, eu descobri que eu era vendedor, que eu sou vendedor desde muito novo, né? Eu me lembro pensando como fazer um dinheiro na época, e eu tinha 7 anos, e daí foi. A necessidade. Então, aí fazia pipa, vendia pipa. Não sei se vocês pegaram a época do colar de miçanga, que a gurizada andava com pulseira, colar, eu começava a fazer e vender. Vendia, cara, muitas coisas já vendi. Geladinho, na época trocava por passe de ônibus, né? A moeda de troca também era o passe de ônibus, que era aquelas fichinha redonda de plástico, né? Eu vendi geladinho também. Pois é. Então, assim, tinha vontade de ter o meu próprio dinheiro. Então, desde muito cedo, eu já queria achar alguma coisa para fazer. Caminhei estudando, fiz faculdade, me formei em veterinária. Estava indo para uma área da veterinária que era da reprodução bovina. E um professor viu essa minha veia comercial e falou, pô, Marcelo, você não quer fazer estágio numa distribuidora de produto veterinário aqui? Você gosta de vender e tal. Na época, na faculdade, eu vendia bota de avestruz, acessório para cavalo, né? Arreio, traia de arreio, essas coisas, que era feito de couro de avestruz. Na época era, uma bota de avestruz custava o preço de uma moto, né? Cara, né? E a gente achou um jeito de comprar o couro, produzir a bota, e aí a gente começou com esse negócio. Eu e um amigo meu, chamado Daniels, que hoje está lá no Acre, um baita do empresário, um dos maiores empresários do Acre. E ninguém tinha experiência no ramo. E hoje, só um parênteses, de bota? Ele faz o que hoje lá no Acre? O Enielson é um multi-empresário. Ele, cara, assim, um cara que me inspira, sabe, também. Que legal. Ele saiu daqui para ir trabalhar com reprodução. Chegou lá, fez um bom relacionamento com os bons produtores do Acre, comprou uma leiloeira, arrendou uma leiloeira
e começou a levar a produção desses produtores pro leilão. Disso ele viu que precisava arrumar o frete para trazer e levar, já montou uma transportadora, posto de combustível, arrendou um frigorífico e tem hoje mais de 12 casas de carne em Rio Branco. Então, um cara que de 2007 a hoje montou um baita de um negócio, vários negócios, né? Saindo desde a produção da fazenda até a entrega da carne, transporte, abastecimento de combustível e tudo mais. Um cara muito empreendedor, sabe? Que legal. Trabalhou muito também para isso. E aí na faculdade a gente vendeu bota junto, né? Vamos montar isso aí, vamos fazer. Achamos um cara aqui em Campo Grande e esse cara... Vocês tiveram só ideia, aí, ninguém mexia. Nenhum de vocês dois ele vendia botas da Giacomo, que era uma marca. E aí ele teve alguma dificuldade porque ele não tinha loja física. E aí quem tinha loja física falou, pô, o cara é representante, tá atrapalhando minhas vendas e tal. E ele, parece que foi essa a história, né? E aí ele falou, vamos inventar alguma coisa? Vamos começar a fazer bode avestruz? Eu falei, vamos embora. E aí a gente foi nos produtores que tinham couro e entregavam o couro já curtido, tingido, e achamos um cara para produzir bota. E o professor viu aquele movimento e falou, pô, esses guri não é da reprodução, esses guri é da venda, pô. Falou. Aí, no estágio obrigatório, um professor chamado Éricles, que eu tenho contato até hoje, me ensinou muito, falou, pô, vai para fazer um estágio lá. E eu fiz o estágio, quando terminei o estágio, a distribuidora falou, se você tiver interesse, você está contratado. Fiquei por um período lá e depois entrei numa empresa, como representante de uma empresa, de um laboratório também de saúde animal brasileiro, né? E aí fiquei por 6 anos e meio lá. Trabalhei, consegui chegar num patamar legal dentro da empresa, tinha uma boa remuneração, mas eu sempre queria aquela vontade de ter um negócio próprio, né? Eu falo, preso. Cara, eu falo assim, eu queria colocar o tijolo na minha casa, entendeu? E não construir a casa do outro, vamos dizer assim, né? E saí da empresa, eu estava no meu auge, tomei uma decisão de sair quando eu estava na minha melhor remuneração, com, sabe, bom relacionamento com os clientes, mas porque eu vi que dali para frente, se eu não fizesse isso, ia ter dificuldades em sair de um emprego fixo, assim, vamos dizer, né? Cara, e é louco essa sensação de, né, você ter que... Você quer fazer mais e você não pode, cara, limitado. Eu falo assim, né, eu falei, cara, o que eu quero é um dia ter o meu negócio, sabe? E por mais que eu trabalhava com todo empenho nessa empresa, que eu, assim, fui abençoado por Deus de ter participado dessa empresa, né? Conheci muita gente, aprendi muito sobre negócio também, mas eu falei, olha, eu quero o meu negócio. Quando eu pedi para sair, o pessoal não acreditou, falou, pô, mas qual o motivo? Por quê? Aí pediram para eu ficar por mais um período, porque tem alguns períodos que você tem maior volume de venda, né? Então, falou, cumpre até esse período aqui e depois a gente faz um acerto aí e você vai para o seu negócio. E eu saí com o intuito de montar uma loja de material de construção e produtos que atendessem a parte de, vamos dizer, a construção civil agrícola, rural também, né? Isso foi irrigação foi 2013. Então, se não me engano, em setembro de 2013 foi nesse rumo. Eu falei, cara, onde que eu vou, qual cidade eu vou para mexer com isso? E tinha escolhido Maracaju. Junto disso, meu cunhado estudava para concurso, não passou, falou, cara, vamos montar junto então, eu vou com você. E eu falei, bora, vamos junto. E aí a gente foi para Maracaju para conversar com um amigo meu, Luciano. Esse cara também, sou muito grato a ele, porque foi ele que me colocou no mercado da carne. Eu cheguei lá para conversar com ele dizendo assim, Luciano, estou querendo montar um material de construção em Maracaju ou em alguma cidade aqui e tal, mas Maracaju até então é a nossa ideia. E ele falou, pô, mas por que você não compra minha loja veterinária e minha casa de carne? Eu falei, cara, porque eu não tenho dinheiro para comprar isso daí, eu vou ter que começar do zero, né? E até porque a loja veterinária, ela trabalha com prazos muito longos, então você tem que estar bem capitalizado para aguentar aquele período até você começar a receber, né? Vamos dizer, tem prazo de 6 meses, às vezes mais de 6 meses, né? O cara faz uma compra, paga depois de 6 meses.
E eu não tinha essa ideia, não tinha o capital para aguentar 6 meses de giro. Aí eu falei, mas eu fico com a casa de carne, porque ele tinha me mostrado os números e eu vi que era meio à vista o negócio, né? O cara vai, compra ou paga no dinheiro, cartão de crédito ou débito, não tem prazo, né? Ele falou, não, mas eu só vendo se for os dois. Aí eu falei, cara, eu não tenho como. Mas eu falei, então eu vou te ajudar, você quer montar um negócio, eu vou te mostrar os números da casa de carne e se for do seu interesse, eu falei, cara, a gente já tinha... A nossa família é a 4ª geração de produtores rurais. Então já tinha... Eu sou apaixonado pelo campo, pelo agro. E eu falei, cara, me ensina sobre isso, eu quero conhecer mais. E aí a gente tomou gosto pelo negócio. Legal. A gente veio para Campo Grande e foi buscar ponto. Quando a gente encontrou o ponto, que é aquela loja na Marquês de Pombal, que é a Matriz, foi a nossa primeira loja, começamos um negócio, só que nós não queríamos simplesmente vender carne. A gente queria trazer algo diferente. E com isso a gente começou a colocar os temperados, os recheados, pensando na praticidade da dona de casa, pensando na praticidade, né? Sim. E os condomínios na Marquês de Pombal ajudaram muito, porque também estavam em ascensão, muita gente mudando para os condomínios fechados ali, né? Que foi um público que não tinha um ponto para poder estar comprando a carne, as coisas, e um público que hoje a gente atende, né? E assim foi. Então, fomos a primeira casa de carne do Centro-Oeste, se não me engano, a trazer o dry age, que é uma carne maturada a seco, né? Até então a gente conhece a carne de sol, a carne, o charque e tal. Esse daí é uma maturação que você coloca a carne sem nenhum tipo de sal, nada. Qual é o nome? Dry age. É uma maturação a seco. Você põe dentro da geladeira, controla a umidade e temperatura, ela seca por fora como se fosse um queijo curado, sabe, seu Mário? Tá. A ideia é dar sabor e maciez. E aí, com essas coisas que a gente fez diferente, foi chamando a atenção de Campo Grande e também foi aparecendo novas empresas do mesmo segmento, né? E foi... Não, cara, é diferenciado mesmo, porque eu sempre falava pra Carol, a gente comprava carne ali, né, em volta. E, cara, é aquele velho sistema, né? Tem essa carne aqui, os caras dão aquela limpadinha. A filosofia nossa era, entrega. Nós vamos montar um negócio, porém, qual vai ser o princípio? O princípio é, a gente vai vender aquilo que a gente gostaria de comprar e a gente vai atender como a gente gostaria de ser atendido. Quando eu ouvi isso aí, cara, eu falei, putz, que legal. Cara, essa foi a ideia. Então, tudo aquilo que não estava nos conformes, a gente ia lá. Para você ter ideia, nossa equipe, no início, sempre foi pequena, né? A gente trabalhando no enxuto, né? E mesmo assim, nós tivemos mais de 60 profissionais que rodaram no período de 1 ano. Ou seja, vamos dizer assim, na época a gente devia ter 6 funcionários, rodar 60 dentro de 1 ano, quer dizer, todo mês você estava trocando a turma. Mas é porque a gente estava com uma peneira muito fina também para poder buscar um profissional muito bom, sabe? A gente queria aquele cara que entendesse a filosofia, sabe? Que é difícil, né? E assim foi o caminho que a gente foi trilhando até chegar onde nós estamos. E do tempo que vocês decidiram abrir a loja, levou quanto tempo? Vocês foram para Maracaju, tiveram a conversa, mais ou menos quanto tempo vocês conseguiram concretizar o negócio? Somália, eu acredito que uns 4 meses. Vamos dizer, setembro, outubro, novembro, dezembro, 4 meses. Porque em setembro eu saí da empresa, mas já estava com a ideia montada, né? Era um material de construção. E aí mudou para a casa de carne. Então, em setembro a gente iniciou com a ideia e dia 20 de dezembro a gente inaugurou a loja. Nossa, a gente queria inaugurar em novembro, outubro, novembro, porque queria estar já pronto para pegar o período de fim de ano, Natal, né? E aí teve muita reforma, muita adequação, porque para você trabalhar com produtos alimentícios, você tem que cumprir algumas regras. E aí a gente foi atendendo essas regras para poder abrir tudo redondinho. E é isso que eu ia perguntar agora. Quais são, você ia perguntar também? Os desafios de operar um negócio desse, cara. Né? Que é alimento. Meu irmão, produto perecível tem uma dificuldade. Eu falo assim, se você compra uma garrafa d'água como essa aqui e você colocou na geladeira para vender, essa garrafa d'água está ali. Você tem 6 meses, 1 ano para vender ela. A carne, você compra, um exemplo, 1.000 quilos,
no dia seguinte, se você não mexer com ela, você já não tem mais os 1.000 quilos, porque ela desidrata, né? Ela está perdendo líquido, né? Aí você tem a variação da mão de obra que está fazendo a desossa. Que nosso processo lá, a gente produz os animais, acompanha desde a fazenda até a entrega para o cliente. Então, hoje a gente tem... eram 2 propriedades que produziam, uma que era minha e da minha irmã, outra que era do Ovídio, que é pai do Thiago, que é meu sócio, né, meu cunhado. Hoje ele que intensificou e produziu. A gente precisou parar com a produção em Rio Verde por conta da distância, começou a pedagiar o 63, combustível subiu muito, aí ficou caro para fazer o frete. Mas ficar inviável. E aí a gente falou, bom, vamos intensificar na outra área, que é a do Ovídio, e ele hoje abastece a gente com esses animais. E aí, no meio do caminho, a gente até decidiu em vender a área de Rio Verde, que era uma área pequena, né, e com custo alto, e aí aconteceu isso. Então, a gente produz a carne, faz o abate, faz o carregamento, a desossa, o processamento embala. Então, trabalhar com perecível é difícil. E agora que a gente entrou no mercado, né, a gente hoje nós temos 2 lojas da Carnes e um mercado que é o Terra Rica. Falei com o homem do CNPJ. E aí... Cara, a vontade... O cara que quer empreender, o cara que tem essa vontade, não para. Ele quer, sabe? Eu falo... Quando tá tudo calmo, a gente fala, agora é hora da gente arrumar alguma coisa. Se tiver calmo, tem alguma coisa Tem alguma coisa diferente. Tem que mudar. Então... E a gente falou, pô, perecível, que é carne, a gente já está rodando bem, o mercado acho que a gente vai conseguir trabalhar legal, né? As dificuldades vai ser mais a carne, né? E aí, cara, eu vi que não é a carne. O hortifruti é extremamente perecível também. Folha, é pior, né? Folha é 1 dia, 2, né? De qualidade ali, para você entregar um produto bom. Fruta, da mesma forma, né? Então, trabalhar com perecível tem que ter uma equipe boa, você tem que ter processos muito bem feitos dentro para você poder começar e terminar de uma forma rápida e dentro do cronograma, armazenar bem, tudo isso perecível, tem algumas dificuldades, além dessas variáveis, né, das perdas. Marcelo, e outra pergunta que não quer calar. Com relação, você já deu vários exemplos de pessoas que você modelou. Uhum. Mas assim, para você ter aberto num timing tão curto, vamos colocar aí 4 meses, teve alguém que você modelou, você teve um mentor que chegou para você e falou, olha, Marcela, esse é o caminho das pedras. Olha, eu tive o Luciano, né, que me ajudou bastante a entender os números. Que é esse lá de Maracaju. Que é esse de Maracaju, né, os números da carne, né, vamos dizer assim. Tá. Só que a minha escola foi a área comercial da veterinária, porque eu tive muita gente boa lá, sabe? Que me ensinava os processos. Perfil de profissional a ser contratado. Eu vinha já estudando a questão do planejamento para poder quanto que você precisa para montar, quanto que você precisa vender para poder pagar as contas e qual é o objetivo que você tem e a capacidade que você tem em cima daquele ponto de faturamento para aquilo ali te dar tanto de lucro, sabe? Então, vamos dizer, meus mentores foram os amigos da área comercial, que eu conheci pessoas com mais idade e com muito mais experiência, o Luciano, que me ajudou muito, né? E a busca que eu fiz através de estudos mesmo, de internet, né, as pessoas que falavam. E eu gosto demais de conversar com gente de mais idade, sabe? E eu gosto de conversar com senhor, senhora, sabe? Sim. E muitos senhores e senhoras assim que eu conversei. Às vezes eu conversava 1 hora e saía uma frase que me mudava a cabeça. Então, daquela 1 hora de conversa, umas 4 ou 5 palavras é o que eu tirava, sabe, como mudança. E aquilo ali foi formando a minha forma de trabalhar como empresário e como que a gente foi modelando tudo isso, sabe? Porque vocês trouxeram um negócio num modelo inovador, né? Sim. De casa de carne. Sim ou não? Sim, é um tá nicho certo. Que eu não domino muito. Tá certo, mas pela filosofia que a gente tinha. Nossa. Nós queríamos trazer coisas diferentes. Sim. E olha o engraçado, né? A gente via várias dificuldades no processo e a gente olhava nas redes sociais pessoas que a gente falava, cara, esse cara aqui vai resolver nosso problema. A gente pegava o carro
ia bater lá na cidade, em Foz do Iguaçu, a gente teve, Sorocaba, São Paulo, e a gente viu que as dificuldades tem em todas as empresas. E você precisa estar muito dentro da sua empresa para conhecer o seu negócio. Sim. E aí, em cima disso, a gente falou, quer saber, cara, vamos parar de buscar solução em empresas dos outros e vamos focar na nossa e fazer acontecer. Seja na produção, seja na equipe, no ambiente, sabe? E aí a gente foi pulindo da nossa forma. Começamos sem muito capital, e eu gosto de falar isso porque sempre isso agora. Eu falo, cara, Somália, você vê assim, sempre você quer montar um negócio perfeito, muito bonito, sim, com um layout bacana, todo mundo bem uniformizado e tal. Essa é a vontade. Mas eu falo assim, começa com o que você tem, porque a gente começou com o que a gente tinha, e com isso a gente foi, todo o capital que entrava, a gente colocava de volta na empresa. E aí a gente foi desenvolvendo o layout, foi melhorando, reinvestindo. Até então, quando a gente abriu a Carnes, era um barracão branco, com piso branco e umas marcas em vermelho para remeter a carne na parede, né? Mas a gente ainda tinha aquela ideia de que casa de carne tinha que ser tudo branquinho, né? Daquela limpeza, né? Ambiente limpo e tal. E aí, com o tempo, a gente foi mudando, sabe, Carol? Então, começa com o que você tem e vai fazendo, que no meio do caminho você vai vendo como que você vai ajeitando. Cara, você falou, eu vou voltar ainda nesse assunto, porque provavelmente vai ter gente que vai assistir e que a hora que chega nessa parte do dinheiro, tá sem dinheiro também, que você falou agorinha, né? Quando foi falar com o Luciano. Sim, sim. Não tinha dinheiro para comprar e tal, não sei o quê. E como que foi, cara, do não parto. Ter o dinheiro? Como que foi o parto? Sim, como foi parir o dinheiro? Entendeu? Somália, pegou um pouco daqui, um pouco dali. Para eu te contar essa história, eu tenho que voltar um pouquinho aqui. Que é assim, eu trabalhava nessa empresa, né? Eu na empresa de produto veterinário, era representante. Eu, com 28 anos, quando eu falei que estava no auge da minha remuneração e tudo, eu recebia comissão. Então, em cima do que eu vendia, eu ganhava. E eu tinha opção antes de ter um salário fixo. Eu falei, não, eu quero comissão. E peguei uma área que não vendia. E fui trabalhando. Quando eu saí, eu estava fazendo média de 50 salário mínimo na época, com 27, 28 anos, né? E o que me deu condição foi, o período que eu trabalhei, eu fui juntando dinheiro para eu poder montar esse negócio. E aí você reservava? Eu reservava, investia. Então, tinha essa área que era minha e da minha irmã, que foi uma herança da minha mãe. Eu peguei essa área bruta, ela era mato praticamente. E aí eu fui colocando o que me sobrava nessa fazenda para melhorar a estrutura dela, e fui colocando também, começando a pecuária, né? Desenvolvendo a pecuária. Isso me fez ter um caixa. Então, quando eu comecei, eu tinha aquele caixa. Mas para você ter base, quando eu decidi sair da empresa com essa média de remuneração, eu fiquei por 6 meses tirando R$500 por mês da empresa, como uma forma simbólica de ter um salário, sabe? Então, fiquei tirando R$500. Tirava R$500 eu, R$500 o Thiago. Porque eu falei, cara, nós temos que ter pelo menos um salarinho ali para falar. Sabedoria, porque você entendeu? Geralmente. Então, eu usei desse caixa que eu fiz para poder me manter nesse período. Eu já tinha filha, já era casado, né? Para poder me manter ali. Mas eu decidi assim, eu vou afundar esse barco para não ter a chance de eu voltar. Queimar a ponte, né? Falei, queimei a ponte. E dali para frente eu pus meu coração naquele negócio e falei, eu sei que eu estou saindo para um negócio que eu não vou ter a remuneração que eu tinha inicialmente, baixo padrão de vida, né? Mas eu tô indo para a construção de um negócio que vai ser meu, sabe? Eu falo assim, aí você falando, né? Como que as pessoas que estão ouvindo, cara, faz um estudo do que você quer. Qual que é o negócio que você quer? Eu quero vender tal coisa, eu quero fazer tal coisa. Seu capital dá? Não dá. Tem como você fazer uma forma, acumular aquele dinheiro para que dê? Tem. Então faça, vá se programando para isso. Essa empresa, eu vinha pensando desde 2003, desde 2011, desde 2010, para concretizar em 2013. Então, me preparei por 3 anos para poder ter um pouco mais de segurança de sair. E eu falo assim, quer empreender? Já começa
quebrando seus medos. Porque empreender é você abrir a loja sem saber com quantas pessoas quantas pessoas vão chegar. É pôr produto na prateleira sem saber se você vai vender e com risco de estragar, no caso dos perecíveis, como a gente vem falando. Né? Você não pode chegar ali e colocar um pedacinho de carne, porque senão o cliente entra e fala, pô, não tem opção, você enche, quer mostrar, né? Vitrine, você tem que fazer vitrine, né? Então, você tem todos esses riscos. Então, você não pode ter medo, cara, sabe? Vai empreender, perde o medo, né? Calcula os riscos, sim, mas não entra com medo no negócio. Se não der certo, eu vou para isso. Não, se não der, eu faço isso. Não. Esquece o plano B de momento e foca no seu plano A ali para você fazer dar certo, né? Eu, cara, dormia e acordava pensando no negócio, falava com Deus todo dia, falava, Deus, abençoa, sabe? Eu sempre falo, cara, nós somos administradores do que Deus nos dá, porque daqui um pouco a gente vai embora, vai ficar para os filhos, e os filhos continuam, né? Mas eu falo assim, já que a gente está nessa função, vamos conversar com Deus, já que Ele é o cara que direciona. E eu tive muito direcionamento de Deus, o Thiago, a nossa família toda, né? A gente sempre conversava muito, e isso daí nos encoraja muito mais, porque quando você sabe que tem um cara lá que está olhando por você, você vai e tem a certeza, a fé de que vai dar certo, né? O Marcelo, outra dúvida que eu tenho, cara, assim, você falou que perece, né? Muito rápido. Sim. E no começo, cara, vocês perderam muita mercadoria? Como que foi até chegar o cálculo aproximado ali do que é a venda no dia? Somália, eu também tenho assim, falo que o empreendedor tem que ser criativo e tem que fazer as correções da rota rápido. Se você está vendo que está indo para um caminho errado, você tem que achar a solução para corrigir aquela rota. E aí, quando a gente começou com esse negócio, o que a gente esperava? Que o público viesse na loja, a gente ia vender e ia ficar, né, a carne sempre nova, bonita. Quando a gente abriu, não tinha aquele volume, a expectativa versus a realidade. Entrou um senhor, a gente falou, é a primeira venda. Ele foi lá e comprou um saco de feijão, porque quando a gente colocou, a gente falou, vamos pôr uma merceariazinha junto e tal. E comprou um saquinho de feijão e foi embora. Eu falei, pô, e a carne, cara? Aqui é caixa de carne, né? E a carne ali. E ele não foi. Mas, voltando para a questão da rota, a gente falou, bom, não entrou gente hoje. Não vendeu tudo que a gente esperava. Amanhã a carne já não estava igual, mas beleza, entrou. No terceiro dia eu falei, gurizada, reuni todo mundo. E quem que tinha mais experiência com carne? Os próprios açougueiros que estavam trabalhando lá. Eu falei, gurizada, como que funciona onde vocês trabalhavam? Ele falou, não, a gente atendia o balcão e tal, mas a gente também vendia para restaurante, para poder desovar e sempre ter carne nova. Eu falei, então, eu falei, Thiago, então você toca aqui que eu vou correr. E saí rodando todos os restaurantes em volta, os mais próximos. Né? Eu falei, vamos achar a solução. E de lá eu já fui mandando, pedido para fulano. E fazer o cadastro ali, aprendendo também, né? Fazer o cadastro do cliente. Como é que é a pontualidade? Não, eu conheço aquele restaurante, os açougueiros também falando, lá paga certinho. Então, e aí a gente foi achando soluções para isso. Então, a criatividade e a correção do caminho, eu falo, tem que ser rápido. Você tem que achar a solução para aquilo que está sendo o problema do seu negócio. Então, se esse é o negócio que a gente entrou, que a gente aprenda a jogar esse jogo e que faça bem feito. E aí a gente viu que tem que ter o atendimento de balcão. Hoje a gente trabalha muito com vitrine, então produtos embalados, já que o cara chega, pega, em uma compra que demoraria às vezes 30 minutos, ele faz com 5. Sim. E leva o mesmo valor, ou às vezes até mais do que o que ele levaria com meia hora, porque quando o cara está com meia hora ali, ele fala, tô atrasado já, tá bom, fechou aí, fez o pedido dele, às vezes deixa alguma coisa para pegar depois. E quando ele tem tudo pronto, ele vai pegando, a venda aumenta. Então hoje a gente tem o atendimento de balcão, a vitrine, que é o autoatendimento, e o atacado, que também é um setor importante da empresa, que é aquele que a gente, não quer dizer que a gente entrega carne antiga, não, mas é uma opção de vender aquilo que você não vende no seu ponto. Sim. Como a gente faz o processo todo, eu vendo do pé à cabeça, né? Então, o músculo, às vezes eu não vendo num ponto, eu vendo no outro. E o mercado veio para isso também, porque o mercado, ele te traz uma venda diferente da casa de carne, sabe?
Então, um produto que eu não consigo agregar valor aqui, hoje eu vendo lá. Se eu fosse vender no atacado, eu teria que tirar 10, 15% do valor. Então, também uma correção da rota aí no caminho, sabe? Então, vocês fornecem para vocês mesmos? Exato. Hoje a gente tem a produção. Nessa produção, a gente faz toda a parte de desossa e processamento. E aí a gente direciona para a loja do Carandá e para a loja do São Francisco, ali no Monte Castelo, né? Já o produto pronto. Com isso, a gente só tem um ponto que tem que ter a mão de obra da desossa. Os outros são só atendimento. Então, diminui mão de obra, que a gente sabe que é uma dificuldade, né? Você conseguir manter e segurar a equipe. Sempre tem aqueles que ficam, que entenderam a filosofia da empresa e estão ali há anos. Mas tem aqueles que você sempre tem que estar renovando, trocando, né? Então, a ideia foi essa. E continuamos pensando em expansão. Vamos para outras lojas? Vamos. Vamos para que modelo? A gente sempre está estudando isso, sabe? E aí agora a gente quer entrar mais também no digital. Vendas de produtos online, né? A carnes.com, em 2013, nasceu com essa filosofia. Eu ia fazer essa pergunta agora. Pois Então, pergunta aí, Carol. Qual seria a parte digital do .com que vocês colocaram, inclusive, no nome? Então, a gente queria expandir para o restante do mundo, vamos dizer assim, né? Com a carne. Nós estamos num estado que era o maior produtor de carne na época. Acho que agora não é mais o primeiro do Brasil em volume de rebanho. Mas eu falei, a gente precisa mandar isso daí para outros lugares, né? E aí a gente falou, a única forma é o digital, é o .com. Então, como que vai ser? E aí surgiu a ideia, até quem deu a ideia foi a minha esposa, Thalita, falou, vamos por carnes.com. Eu falei, cara, mas ficou muito fofinho o nome, eu quero um nome mais, mais rústico e tal. Aí, mas se a ideia era essa, vamos. E a gente conversou com alguns profissionais que montavam sites de venda, mas a gente encontrou algumas barreiras. Por exemplo, eu preciso ter algumas certificações para tirar a carne de Campo Grande para outra cidade ou para outros estados. E a gente não tinha na época. Então, limitou a Campo Grande. Segundo passo, para fazer uma venda online tem alguns critérios. Ou seja, você tem uma peça de picanha que varia de 900 gramas a 1,8 kg, um exemplo. Você tinha que padronizar muito em cima, porque o cara comprou uma picanha, né? Ou você colocaria o valor da peça ou você colocaria o valor do quilo. Só que o quilo variava demais. A peça também a gente ia ter que ter muito padrãozinho. Aí eu falei, pessoal, vamos fazer o seguinte, vamos voltar e fazer... deixar essa ideia do online engavetado por enquanto, até porque o público que comprava online era pequeno, cara. Antes da pandemia, né? Verdade. Vamos falar, iFood, esses aplicativos, o nosso delivery mesmo aumentou demais na pandemia e no pós-pandemia. Então, há 9 anos atrás, a venda online ainda era pequena, sabe? E tinha que manter aquela estrutura toda para poder atender. Então a gente falou, não, vamos voltar a atender com o tradicional mesmo e a gente vai modelando para o digital. Legal. E agora sim a gente está caminhando para um digital aí, para um online, não só com produtos alimentícios, mas com acessórios também, que são produtos que não são perecíveis, que você pode entregar em vários lugares do Brasil e do mundo aí, né? Marcelão, como que foi na época da pandemia, cara? Que todo negócio, teve negócios que decolou com a pandemia e teve negócios que ficou ali capengando, né? Cara, muitos fechados. Graças a Deus a gente era um segmento, né, que podia continuar aberto, né, era de necessidade básica. Então a gente não fechou nenhum dia a loja e as vendas... Ufa, né? A gente ficou preocupado. Cuidamos muito dos funcionários que estavam trabalhando para poder fazer esse atendimento, né? Alguns que tinham mais idade estavam em categoria de risco, a gente deixou em casa e manteve o pagamento. E isso daí a gente fez questão porque eu falo, cara, não é num momento difícil desse que a gente vai começar a cortar gasto, vamos falar, precocemente. E até porque as vendas cresceram. Quando iniciou a pandemia, todo mundo pensava, tem que estocar papel higiênico, tem que estocar shampoo, quanto mais estocar comida, né? Verdade. Todo mundo estocava, então as vendas cresceram muito. E eu também fiz uma leitura na época, eu falei, pessoal, nós estamos vivendo um baita do momento, né? Um momento que a gente está tendo que aprender a trabalhar de uma forma diferente, atendendo sem gente entrar na loja, ou com entrada limitada, aumentando muito o delivery que a gente
triplicou, vamos dizer, o delivery de imediato, o pessoal querendo que entregasse, né? E aí eu falei, olha, nós estamos aprendendo a trabalhar de uma forma diferente, estamos conseguindo fazer bem feito, mas eu acredito que depois vai vir... É normal, depois de um pico de venda, você ter um ajuste depois no caminho, né? Então, quem estava comprando um monte, estocando um monte, depois de um período falou, opa, não preciso de tudo isso. Sim. E aí as vendas começaram a ter uma queda. E a gente estava abrindo a segunda unidade na pandemia. Quando foi bem na pandemia? Foi bem na pandemia. A pandemia, se não me engano, começou em fevereiro, março. 2019, né? 2020? 20 ou 19? Acho que foi 20, Foi 20, tá. E a gente abriu em julho, a segunda unidade. Nossa. Então, ficou aquela questão. E aí? Vamos voltar? E agora, José? Vamos parar, vamos voltar ou vamos dar continuidade? Até porque tudo subiu demais, né? A parte de refrigerado, balcão refrigerado, cobre, né? Metais que iam para todo o maquinário, aumentou muito o preço. Explodiu. E a gente falou, não, já que começamos, vamos embora. E aí a gente deu continuidade, também inauguramos a loja com alta... A gente conseguiu inaugurar a loja e a ideia era como que a gente vai divulgar isso se o pessoal não está saindo de casa, sabe? Mas mesmo assim, a gente teve sucesso. Por quê? Porque se o pessoal estava ficando mais em casa, o que era o natural? Vamos fazer um churrasquinho hoje? Vamos assar uma carne e tal? Vamos assistir uma live. A live, pô. A live era maravilhosa. As lives tinha churrasco e cerveja todo dia, né? Então, foi bom também, né? E essas adequações. E, como a gente havia previsto, as vendas depois diminuíram, porque o pessoal que estava estocando tudo chegou a um ponto e falou, não cabe mais carne em casa, e a gente está... talvez a gente estava gerando um pânico desnecessário e começou a adequar, né? Isso aconteceu em vários lugares, até de chegar ao ponto em alguns supermercados a faltar alguns itens, né? Sim. Então, e a gente já se preparou para isso. Quando vê essa diminuição na venda, a gente também já estava preparado para poder entender isso daí. A equipe que a gente tinha, a gente manteve a mesma equipe, né? O que seria o normal? Pô, aumentou as vendas, vamos pegar mais gente. Não, vamos trabalhar melhor. E a gente foi fazendo esses ajustes para não ter que demitir ou enxugar alguma coisa num período onde tivesse essa diminuição. Sim. Graças a Deus também não precisou de fazer nada disso, né? A gente continuou crescendo só com esses ajustes. Mas a realidade de hoje é que o delivery aumentou demais, né? Acredito que esses aplicativos de comida também aumentou muito depois, né? Estourou. Não lembro os números agora, mas os caras trouxeram esse cara, podcast. E vários aplicativos de entrega também foram aparecendo, né? Até então não lembro de muitos aí. Hoje tem vários aí. Depois veio o Uber Eats, né? Também, que Uber Eats, O iFood foi o pioneiro, né? né? Uber Eats, aí teve hoje que faz entregas. Você faz a compra, ele só te entrega, né? Esqueci, tem uma outra também. Tem o Juma, tem a Help, tem o James. Então esses todos aí. Ó, a gente falou aqui, pode patrocinar nós. Hein? Comercialzinho. James, com certeza. hashtag. O iFood, ó, tamo aí, viu? Nós, Mas outra pergunta, Marcelo. Quando vocês foram abrir a segunda unidade, porque, beleza, a gente chegou num ponto onde unidade 1, sucesso, venda, tal. Qual foi o critério que vocês tiveram? Qual foi o insight de abrir a segunda loja? E como que estava o caixa? Vocês fizeram um caixa separado para abrir essa loja ou não? Foi no pedal mesmo? A gente foi se preparando para essa segunda loja e a gente sempre gostou de estar mudando, sabe? Nós temos 9 anos de loja agora. A gente deve ter 6 ou 7 reformas. Então, todo ano a gente fazia uma reforma para mudar para mudar. É assim lá também, Carol. Também. Então, só rapidão, Marcelo, são quantos sócios? Hoje nós somos em 3, tá? Mas iniciou eu e o Thiago. E aí, a gente tinha aquela preocupação, pô, vamos abrir outra unidade, mas e aí? Vai manter o mesmo padrão de atendimento e produto com aquela mesma filosofia? A gente quer que atenda como a gente gostaria de ser atendido e entregar um produto que a gente gostaria de comprar. E apareceu o cunhado do Thiago.
A gente falou, olha, nós temos um modelo de sócio-operador. Como que funciona? Você entra com capital X, a gente entra com outro percentual, você fica com percentual X desse ponto de venda e a marca continua conosco, né? Com a nossa... Eu e o Thiago, modelo sócio-operador. O cara né? E ele topou a ideia. Aí, no caso dele, o percentual é um pouco maior que o de vocês. Nessa loja, sim. Certo. Mas hoje a gente já mudou. Eu vou explicar como que se tornou. Tá. Vai que eu quero pegar esse código. E aí a gente pegou e trouxe ele como sócio-operador. Ele conheceu o nosso negócio, apostou tanto que ele era gerente de uma rede de farmácia em São Paulo. A irmã do Thiago, a esposa do Daniel, que é o terceiro sócio, ela fazia parte de compras, se não me engano era compras, mas ela controlava os produtos de uma grande rede de supermercado. Eu falei, cara, os caras têm know-how para o negócio, né? E a gente eles queriam mudar de vida porque a rotina estava meio cansativa e tal. A gente apresentou o nosso modelo e eles toparam. Venderam tudo de São Paulo e mudaram para cá. Vamos dizer, queimaram a ponte para lá também, entendeu, Carol? Aquele negócio de... não tem volta. Não tem. Vamos para cima e, entendeu? Isso que é legal. E vieram para cá. Tiveram sucesso também. E aí chegou um ponto que eu falei, olha, nós precisamos crescer mais. E nesse modelo, a gente encontrou algumas dificuldades, né? Trouxemos o Daniel para uma conversa. Falou, Daniel, é o seguinte, cara, a gente quer crescer. Você também tem que crescer junto, porque a gente acredita no seguinte, independente do percentual de cada um na sociedade, todos têm que caminhar da mesma forma, né? E aí a gente apresentou uma proposta para ele onde a gente se tornava dono de todo o negócio, cada um com um percentual correspondente, né? Mas entrando pro global. E ele topou, porque eu falei, Dani, você está com essa loja, olha o projeto que a gente tem. Sim. Não quer entrar... ele tinha um percentual maior nessa loja e hoje na sociedade total o percentual diminuiu, né? Porque passou a ser também sócio do global. Sim. A marca ainda continua propriedade minha e do Thiago, mas o projeto de expansão ele englobou nisso daí. Legal. Para a gente poder ter mais força, né? A força nossa de pessoas no negócio. A gente ainda continua com essa ideia de sócio-operador, né, para algumas situações, mas a gente também tem pensado em segmentos diferentes. Agora, né, como eu falei, a gente está com o mercado Terra Rica. A ideia é um mercado compacto, onde te atenda com produtos de qualidade e com o que você precisa para sua casa em 90%. Eu não vou falar 100%, porque para atender em 100% tem que ser uma grande rede mesmo, né? Né, coisas importadas e tal. Mas esse é o novo modelo que a gente está entrando. A gente tem a carne, dentro desse mercado a gente tem um açougue da carnes também. Calma, que agora você entrou no outro CNPJ, no outro CNPJ, né? Agora já está entrando no outro CNPJ. Antes ele estava falando da carne, agora já é o mercado. Já é o mercado. E aí a ideia, Somali e Carol, assim, é continuar replicando. Só que assim, a gente também tem a cautela, porque se a gente pegar o número de empresas que abriram em todos os setores, na pandemia, até antes da pandemia, eu falo, já vinha crescendo, né? Se a gente, em volta da matriz, que é ali no Tiradentes, a gente contou num raio de 3 quilômetros, tinham 8 no mesmo segmento, contando supermercado e tudo, né? Que vendiam carne. Eu acho que se a gente pegar hoje, eu não tenho esse dado exato ainda, mas deve ter quase dobrado, né? Vamos pegar um outro segmento, hamburgueria. Academia mesmo, né, Somália? Você que é um cara ligado à saúde e tudo também. Quantas academias abriu em Campo Grande nos últimos anos? Então, eu falo, a gente quer crescer, mas nós temos que ter cautela. Não adianta sair abrindo ponto aleatório, porque talvez você está num raio onde está saturado, né? Entendeu? Farmácia mesmo. Cara, farmácia Campo Grande está... Você piscou, abre uma farmácia, né? Abre uma hashtag Drogazil. Drogazil patrocina a gente aí, né? Ontem, no Instagram, rapidão, um meme, o cara saiu, a mulher falou, amor, coloca o lixo lá fora. Aí saiu, abriu o portão, tá? Saiu, atravessou a rua, colocou o lixo. A hora que ele virou, era uma Drogazil. A casa dele tinha virado uma Drogazil. Pois é. Então tá assim, cara, né? Então a gente quer crescer, mas tem cautela. Vamos estudar o espaço e tal. Talvez ir para alguma cidade de interior, né? Legal. E para esse ano ainda o projeto? Esse ano não, Somália. Esse ano a gente quer desenvolver o mercado, que ainda está com 8 meses, né? Conhecer melhor.
filhinho novo, muita coisa para melhorar, para aprender. E aí depois a gente começar a estudar. Que legal, né? Como eu falei, existe a possibilidade de entrada de novos sócios para o negócio, desde que seja para somar. O que é a ideia? Eu prefiro, eu sempre comento isso, eu não tenho esse egoísmo, vou dizer assim, não é nem egoísmo, mas eu não tenho esse amor todo de falar, eu quero ser dono sozinho. Sim. A história do rabo da baleia, né? Entendeu? Você pegar a baleia inteira para destrinchar só um pedaço do rabo então, dela, assim, eu prefiro ter um percentual menor em cima de um montante maior do que ter 100% no negócio pequeno. E com essa filosofia que a gente tem de atender nesse modelo, tem que ter gente que entendeu o negócio. E aí aquele cara que entendeu do negócio, que já decifrou qual que é o sonho, qual é o nosso objetivo para daqui 5, 10, 20 ou 50 anos, eu acho que tem que estar junto também, sabe? Como? Pô, esse cara tem perfil de empreendedor, esse cara trabalha como se fosse dono, esse cara, por que não pensar num modelo, quer uma unidade? Quer, entendeu? Com o digital, a gente também precisa ter pessoas que debatam no nosso grupo ali de coisas que eu não tenho muita sabedoria, né? Pô, você conhece disso? Você tem competência para isso? Eu não. Aí você identifica um cara que tem competência para isso. Pô, por que esse cara não pode abrir esse segmento? Entendeu? E é assim que a gente tem pensado. E era isso que eu ia te perguntar, porque assim, dentro do mercado, do mundo dos negócios, quando traz a questão da sociedade, geralmente, assim, para uma sociedade dar certo de fato, tem que ter habilidades que se complementam, né? Então, assim, hoje, na realidade de vocês, cada um dos sócios, tipo, tem uma habilidade específica? Sim. E aí vocês vão se complementando e por isso que o negócio vem crescendo sim. Não? Existem dois de uma mesma habilidade? Carol, a gente tem o perfil, cada um tem uma habilidade. O meu é o comercial. Sim. O Thiago é padrão. Ele gosta de padronizar. Tanto processo. É que ele processo. Ele estudava para concurso do Ministério da Agricultura para ser fiscal, né, de frigorífico e tal. Então, ele tem esse perfil. O Daniel, ele gosta muito do atendimento, sabe? Ele é aquele cara que na farmácia a senhorinha lá não é para comprar remédio, era para conversar. E assim se tornou na Carnes. Que legal. Ele vai lá para conversar, né? Então, cada um tem um perfil. E agora, sobre sociedade, além de você colocar cada sócio na posição correta, o principal é você manter a harmonia entre os sócios. Sim. Porque você tem um negócio que depende de todo mundo e como que você vai manter o negócio se eu não gosto do Somália? Sim, entendeu? Claro. Se eu briguei com a Carol. Então, no início, que era eu e o Thiago, e quando o Dani entrou, a gente também explicou a filosofia da sociedade. Ficou muito bem claro. Ficou muito bem claro. O que é o negócio? Minha obrigação é fazer o Thiago e o Daniel ganhar dinheiro. E a obrigação do Thiago e do Daniel, da mesma forma, são mútuo. Os outros. Eu não trabalho para mim, eu trabalho para os sócios. Esse era o principal ponto. Segundo ponto, toda sociedade precisa ser auditável, em todos os sentidos. Pô, Somália, eu estou achando que você não está trabalhando. Não, vamos ver então. Como é que estão os números do setor do Somália, como é que está... Alguns números não são tão claros, né? Mas você tem que mensurar algumas coisas. Sim. Então, eu falo, a sociedade precisa ser auditável de uma forma que você tenha clareza dos números, clareza dos ganhos, clareza do trabalho exercido por cada um, dos resultados de cada um, para que aí sim você possa cobrar com razão, ou você possa ser cobrado também com razão. Sim. Né? Então, essa forma de auditar é uma forma que você consegue evitar muito conflito. E assim tem dado certo. Eu e o Thiago, nós nunca tivemos discussões a ponto de chegar e falar, cara, desisto, ou não quero, ou virar cara. Não, todo dia a gente toma tereré junto, todo dia a gente sai, conversa, e é assim que a sociedade tem dado certo. Show. E agora, a gente está caminhando para o final da conversa, infelizmente, porque assim, o papo está muito fluido. Sempre, né? Nossa, uma delícia. E o que eu quero trazer? Até a gente estava discutindo, o Carlão fala que eu sempre faço esse, né? E eu adoro. Por quê? Porque eu acho que precisa ter uma finalização das ideias, né? E é tanta história que a gente traz que o objetivo é levar aprendizado para você que está assistindo, pegar toda essa trajetória,
do Marcelo, de todos os convidados que vêm aqui, é a nossa mesmo. E levar para vocês as sementes, deixar para vocês apenas as sementes, né? Para que vocês peguem isso, não precisem trilhar toda a jornada e já peguem os códigos para ir utilizando na sua vida aí empreendedora. E 2 coisas me marcaram bastante que o Marcelo trouxe. A primeira foi a devoção, né? Que é indescritível, né? A devoção a Deus. Então, sempre que você acredita, que você coloca no colo dele, nas mãos dele, não tem como dar errado. Segundo, na verdade foram 3, tá? Segundo, sobre queimar as pontes, né? E quando você empreende, esse senso, que é um termo muito utilizado, que é o all-in, né? Uhum. Que é você all-in em tudo. Então, você queima tudo as pontes para você não ter plano B, porque o nosso cérebro, ele tende, né? Ele quer fazer a gente voltar para o conforto. Segurança lá atrás. Exato. E ter toda essa segurança. E o terceiro é a sabedoria que esse cara tão jovem trouxe desde o início. Então, assim, estudando a Bíblia, a gente vê em Provérbios, né? Eu, particularmente, estou estudando, estou empenhada em estudar Provérbios. E, assim, um parêntese na cultura brasileira, a gente tem uma cultura de endividamento. A gente não tem uma cultura de investimento. E o que o Marcelo fez foi investir. Desde o início, ele investiu para a ideia dele. Independente, ele ainda estava confuso, não sabia se era material de construção, não sabia se era uma casa de carne, enfim. Mas ele sempre poupou parte do dinheiro dele. E isso fez toda a diferença para que ele tivesse velocidade desde quando ele abriu, deu o pontapé aí na ideia, né? Nossa. E é isso, as minhas considerações. Obrigada. Nossa Senhora. Eu tô muito jornalística. Ô Marcelão, como a gente estava falando agorinha, as convidadas anteriores foram mulheres. Sim, né? Você é o primeiro homem que está vindo aqui agora no podcast. E a Carol sempre faz a pergunta da maternidade, como que foi. E para você, como que foi esse lance da paternidade, o cara ser empreendedor, né, que tem uma jornada ali, né, longa, e ser pai ao mesmo tempo. E marido. Cara, eu vou te falar assim, a paternidade para mim é o melhor negócio da minha vida. Minhas filhas são minha herança de Deus, né? Você falando de Bíblia aí, eu tenho tatuado o salmo aqui que fala que filhos são heranças do Senhor. E eu encaro dessa forma. Elas, né, me trazem muita alegria, gostam muito de empreender também. Esses dias atrás elas estavam vendendo lá no Parque dos Poderes, o pessoal vende água de coco, elas ali com um brigadeirinho meio que não quer nada, vendendo. E a gente deixa, dá esse estímulo também, né? Fica um ambiente, né? Eu falo assim, tem o perfil e gosta e vê a gente indo atrás, né? E começa a ver que dessa forma é o que está trazendo recurso para casa, então elas também estão pensando no recurso delas, porque gurizada hoje quer ter celular, quer ter as coisas, e a gente falou, então você vai ter que ir atrás, porque não é assim, vou te dar não, né? E começa a ir buscar. E a gente conversa bastante sobre isso, sabe? A Júlia tem 10, a Isabela tem 7. Mas a gente gosta bastante de conversar sobre as coisas do dia a dia, de como é que está a escola, como é que está o trabalho, né? E elas participam, né? Elas participam do negócio. E nesses dias eu conversei com elas, né? O que vocês querem ser e tal? Ela, pai, eu tô com ideia de ser modelo. Tô com ideia de ser cabeleireira. Tô com ideia de ser... O que elas falaram esses dias? Falaram várias coisas. Cada hora quer ser uma coisa, né? Médica e tal. Eu falei, filha, eu acho que vocês têm que ir para o caminho que vocês quiserem. Não importa se vocês vão dar continuidade na empresa que a gente tem ou não. Mas eu queria que vocês pensassem da seguinte forma. E isso daí fica também para reflexão de quem está ouvindo aí, né? Sim. Eu falo que a única profissão do mundo, eu ouvi isso de um amigo e eu concordo também, é o vendedor. Você está vendendo seu tempo, você está vendendo sua informação, você está vendendo alguma coisa, né? Algum produto, mas eu falo, a venda é uma profissão, é a única profissão. O médico, ele está vendendo a informação dele, a saúde, né? E eu falei, não importa o que vocês vão ser, filha. Se vocês quiserem ser médica, ok. Vocês já pensaram que vocês podem trabalhar num hospital, ou vocês podem pensar em montar um hospital, trabalhar neles e ter vários outros médicos trabalhando para você? Então, empreender é isso, filha, né? Aí a Isa, eu quero ser modelo. Eu falei, então, filha, você também pode ser modelo, mas você pode montar uma marca sua, você pode ter
uma agência de modelo e ter outras pessoas também trabalhando para você. É uma forma de você conseguir ampliar os seus ganhos, né? Ampliar seu horizonte e é esse o rumo, sabe? E aí elas, é verdade, né, pai, e tal. E começa aquela conversa, sabe? Cara, legal. E você perguntou alguma coisa mais, Carol? Agora acho que não. Não era só mas cara, esse lance do ambiente, como que é importante? Porque eu fui criado, meu pai é militar e era a mesma coisa, cara. Ou era funcionário público, trabalhando no Banco do Brasil. O sonho do meu pai era que as nossas filhas, cara, passasse num concurso público também. Olha o ambiente que elas estão inseridas. Falo isso porque as nossas também. Sim, lá todos os dias elas sentam, elas conversam. Sim. Uma começou o negocinho dela de bolo, fazer bolo em casa. Legal. A outra agora está fazendo... Como que é o nome do segmento lá de brechó, sabe? Sim. Pegou as roupas que a Carol disponibilizou. E tá mexendo. Tá mexendo, cara. É isso aí, cara. Elas gostam de fazer. E é engraçado essa questão da mentalidade, porque esses dias a Clara, que é a nossa mais nova, chegou pra mim e ela falou assim, mãe, eu tava pensando em fazer medicina. Aí eu falei, filha, massa, né? Falei, é isso aí. Aí ela pegou e falou assim, mas eu tava pensando também, e se eu montar um hospital? Eu não preciso ser médica, eu posso ter os médicos. Eu falei, exatamente, porque é engraçado que ela tem um chamado que ela sempre fala sobre disponibilizar a saúde para as pessoas. É dela isso. Legal. E ela sempre traz isso nas conversas. E aí ela trouxe essa questão, que igual você falou. Então, assim, você acabou educando e elas acabam, por instinto, trazendo já essa questão, Carol, do empreendedorismo. Eu falo assim, né? Às vezes vai ser uma profissional mesmo, trabalhar para alguém, beleza, não tem problema. Mas eu falo que tem que ter esse incentivo e tem que ter essa consciência. Sim. Também que existe essa possibilidade de talvez não ser a médica, mas de ter um hospital, né? Exato. Para isso, você tem um hospital, talvez você precise da formação médica para poder ir além, né? Para você ter conhecimento do que você está fazendo, né? Sim. Então, eu acho importante desenvolver essa possibilidade de empreender, independente da idade, né? Se for mais cedo, ok, você começa, né, com uma vantagem. Mas tem muita gente que está empreendendo depois de aposentado. Vou falar um exemplo aqui da mãe do Thiago. A mãe do Thiago foi funcionária pública a vida inteira, aposentou, começou a fazer bolsa, carteira, cara, e coisas muito bonitas. Hoje ela não quer vender ainda, ela faz mais por hobby para entregar, mas eu falei, de certa forma está empreendendo, poderia empreender, aliás, se quisesse por isso, né, numa escala maior e tal. E algumas coisas acho que ela já está vendendo também, mas você vê, começou depois de muito tempo a fazer algo diferente, né? Sim, sim. Então, é isso aí, sabe? As travas ainda também, né? A segurança, cara. A segurança, saber que o seu está garantido, é muito confortável. Claro. Né? Agora, quem gosta daquela adrenalina, de falar, pô, vamos ver o que isso pode chegar, que tamanho que isso vai dar, também é muito gostoso, sabe? É muito bom. A ideia de vou montar um negócio para trabalhar menos, esquece, meu irmão. Você vai montar um negócio, você vai montar um negócio para trabalhar mais. Né? Você nunca trabalhou na vida. Porque você vai ter coisas para fazer sempre. Quando você tiver com tranquilidade, você vai falar, agora vamos montar um mercado. Quando estiver sobrando horas na agenda. Já vi da casa de carne, da loja de carne, já vi do mercado agora. Sim. Já vi também que você vende carro. Casa. Quantos CNPJ você tem hoje, cara? Cara, CNPJ mesmo, eu tenho 3, né? São 3 CNPJs, mas a gente começou a investir no mercado imobiliário também por conversar com pessoas de mais idade, como eu falei, sabe, Carol? Sim. Pessoas que tinham um trabalho, uma renda extra e tinham investimento em imóvel. E essas pessoas, todas acima de 65 anos, que eu tive a oportunidade de conversar, eles falam assim, a longo prazo, o melhor resultado foi imóvel. Né? Porque o cara compra um terreno lá despretensioso, lá, vai valorizar, um dia valoriza. Sim. Paga uma mixaria, de repente sai um shopping do lado. Pá, estoura, entendeu? Então, e aí isso me abriu a cabeça também, porque eu acho que a gente tem que diversificar. E desde quando que você com imóvel? Imóvel, desde 2013. Quando eu comecei, saindo da empresa, eu já estava construindo em Nova Alvorada do Sul, junto com o meu compadre. A gente tinha comprado alguns terrenos e tinha feito algumas casas lá.
pensando em atender o público que ia trabalhar na usina. Tinha conversa que a Braskem também ia para lá, até chegou a sair no jornal. Falei, cara, vai precisar de muita casa, né, e vai estourar. E aí veio a Operação Lava Jato e mudou tudo o plano, né? Mas vamos pegar, por exemplo, Ribas do Rio Pardo. Não tem, Ribas. Cara, não tem lugar para... Me falaram que lá aluguel de um kitnet é R$2.000, né? Porque uma empresa muito forte foi para a região e aí a gente apostou na época. E dali, aí eu parei, né, com essa ideia por um período, porque a gente estava dando foco na carnes e a gente esfriou esse mercado de Nova Alvorada lá. E aí agora a gente resolveu retomar de antes da pandemia, uns 6 meses antes do início da pandemia, a gente deu início novamente num modelo diferente de casa. A gente hoje tem buscado um padrão de casas de alto padrão, né? Também existe várias possibilidades, existe parcerias para poder ser feita, sabe? Você não precisa construir sozinho, existem formas de financiar, sabe? Você pode usar dinheiro próprio também, mas pode usar dinheiro das instituições, financiamento e tudo. Então, hoje a gente trabalha no segmento de... Foco nosso é a alimentação, que é a carnes e o mercado, Terra Rica. Venda de carro é mais um hobby, mas a venda das casas é um negócio que eu gosto e isso daí a gente vai dar continuidade. Massa, cara. Massa. Que história, hein, Marcelo? Putz, grilo. Mas eu sabia que ia sair aqui uma resenha. Eu fico feliz demais. Show demais. Estamos chegando agora no final de mais um episódio. Marcelão, você quer fazer as considerações finais? Meu irmão, consideração final é que eu recomendo que vocês, quem estiver nos assistindo, se desafie. Se tem a vontade, se programe para isso e vá atrás, realize. Se não der certo, normal. Eu tive outros negócios que a gente começou e não deu certo. E eu vejo que quem tem empresa sempre fala que erra também, né? E é isso. Agradecer demais a você, Somália, pelo convite. Eu falo que Deus coloca pessoas certas no nosso caminho. E aquela conversa na academia, que foi nosso início de amizade, começou a caminhar para um podcast e, quem sabe, para coisas maiores. E nós sabemos da nossa conversa, eu torço para que aquela conversa nossa se realize na sua vida e na minha. E eu estou vendo que está caminhando para isso, porque já estamos muito mais próximos do que a gente tinha pensado lá atrás, né, Somália? E agradecer a Carol também. Para mim é um prazer estar conversando disso, gosto demais desse assunto. E sucesso para vocês. Fico contente de ser o top 5 do podcast aí, cara. E o primeiro homem, né? Então, estou entre os primeiros aí. Vocês viram que majoritariamente mulheres dominam, né? Bom demais. Obrigada, isso aí, Marcelo. Povo. Obrigado. Mais um episódio finalizado com essa maravilhosa história aqui do Marcelo. Obrigado pela atenção de vocês. Carlão. Obrigado, gente. Aê, Carlão. Só um recadinho rapidão. O Carlão, eu fiz um story esses dias, ele ia aparecer, mas ele não vai aparecer agora, só vai aparecer quando tiver 100 inscritos no canal. 100 inscritos. Aí vocês vão conhecer o Carlão. Eu já vou me inscrever então, que eu quero saber essa história do Carlão. Um cara divertido, bacana demais. O responsável por fazer tudo isso aqui acontecer. Bom. E é isso, gente. Muito obrigada, Marcelo, mais uma vez. Obrigado pela vocês, obrigado, história, gente. pelo seu tempo. E até a próxima. Obrigado. Tchau. Tchau. Bom. Arrasamos! Ter toda essa segurança. E o terceiro, que ele traz sobre... Me perdi agora. Tá tudo bem. Tá tudo bem, Carlão. Depois você vai ter que dar um jeito nisso. É o making off aí, que o Carlão queria. Pronto. Puta merda. O Carlão queria um make-off agora tem. Gente, um foi Deus, 2 foi a... Ah, tá. Lembrei.